Olá, a paz do Senhor para todos. Estou eu entrando aqui nessa live para vir falar do amor de Deus, para vir falar um pouco do que o nosso Senhor Jesus Cristo tem a nos oferecer. Eu estava a meditar sobre uma pequena, mas intensa palavra com grandes significados. E no dia de hoje, Deus me concedeu gravar esse tema e falar um pouco sobre isso. Não é? Muitas vezes deixamos de pensar e raciocinar a respeito disso, a respeito da pureza. Viemos ao mundo com a intenção mais pura de Deus, com o fazer mais puro de Deus. Deus nos fez puro, justamente para a sua glória, para a sua majestade, justamente para seus louvores, a sua santidade. E o propósito de termos chegado aqui na Terra foi o principal propósito de Deus: a gente ser como Ele é, a gente ser a semelhança dele, nosso Pai. E eu passei por uma experiência onde eu quis experimentar um pouco sobre isso, não é? Em que vamos largando muitas das situações que antes, outrora, a gente vivia, né? A gente tinha outra crença, acreditava em outras coisas, mas Deus vem nos mostrar a verdade, estender a verdade em nossa frente como uma só, para que possamos assim, aleluia, glória a Deus, tirar as escamas dos olhos e perceber. E nessa experiência, eu me abstive de muitas coisas, passei a largar muitas coisas que a carne gostava, que eu não queria fazer, mas a vontade ia e me fazia fazer. E nessa experiência eu cortei muitas coisas, das quais eu praticava, das quais eu alimentava a carne, mas o Espírito sabia que ele precisava ser alimentado também. Quando eu deixo de alimentar o meu espírito, eu alimento mais a minha carne, o meu corpo inteiro sofre. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito, é assim que Ele nos alimenta com a sua palavra, com a sua vida. E eu passando a ter as práticas de abstinência, a sua palavra, cada vez que eu a recebia, aquilo me alimentava cada vez mais, e a vontade de saber mais dos conhecimentos de Deus, de me deliciar nas suas maravilhosos ensinos, né, fundamentais, que nos fazem viver. E glória e aleluia ao nome do Senhor. Glória e aleluia ao nome do Deus Altíssimo, ao Deus que tudo faz, ao Deus que tudo pode fazer. Nessa experiência, irmãos, eu não conto coisas que não vieram a se acontecer, não vieram a fazer parte de minha história, porque aí eu estaria falando mentiras. Eu não vivo de mentiras, eu vivo com verdades. A verdade que Deus manda eu falar, manda eu pregar. A todos que têm ouvidos para ouvir. E num dia como hoje eu estou fazendo esse vídeo. E eu me abstive, e eu tendo feito isso, eu pude ter a comoção do Espírito, a percepção, eu pude ter discernimento de Espírito, né? Quando você não tem um discernimento que não é carnal, que vai além do seu QI, do que você pensa como humano, como um ser físico, é o teu espírito entrando em conexão com Deus, né? Você tem a comoção dentro de você, que você passa a ter misericórdia, você passa a ter compaixão do outro, você passa a entender
a entender os motivos das coisas as quais têm acontecido, e você não reage da mesma forma ou como as pessoas queiram que você reaja, né? Que a gente é acostumado a reagir no que a gente sente na carne, mas não pelo Espírito. O Espírito nos ensina a ter misericórdia e deixar de praticar muitas coisas. Enquanto as pessoas estavam curtindo em praias, estavam curtindo em bebidas, estavam curtindo o pecado me chamando, para me propondo, por que é que você não faz as mesmas coisas? Aleluia, graças a Deus. Mas eu vim para mostrar que eu não vim para fazer as mesmas coisas. Eu vim para mostrar que eu vim para fazer coisas diferentes, a qual Deus me ensinou a fazer a diferença. E aí, irmãos, quem não aprende com como Deus ensina, vai ter que aprender com a dor, vai ter que aprender com as circunstâncias. E nisso eu tomei direção de ir a montes, orar, falar com Deus, ler mais a Bíblia. Eu ia sozinho e ali me prostrava, ficava humilhado, ficava com... ia ao pó, ia à terra, né? Ficava prostrado, e ali orando a Deus, e Ele falava dentro do meu ser, Ele me dizia, e convencendo o meu espírito, convencendo o meu ser, a minha consciência, ao amá-lo. E foi uma das experiências mais magnificantes que eu tive, foi ter provado disso. Deus vem tocando meu coração, a gente perceber o que é a pureza, o sentido da gente ter a pureza, porque hoje em dia se perdeu isso. É muito raro, irmãos, se falarem sobre isso hoje em dia. É muito raro. É preciso a gente sentir na pele, sentir o juízo de Deus sobre nós, para que a gente desperte. Porque a gente não percebe o pecado, a gente não percebe a maldade do mundo, porque vivemos já com maldade em nós, vivemos com isso estampado, vivemos com pés atrás, vivemos com desesperanças, vivemos sem... muitas pessoas vivem sem razões, não sabem o que esperar do porvir, não andam sem luz, não sabem no que tropeçam. A Bíblia diz que somos o sal da terra. Se esse sal não der sabor, com que há de salgar, né? Nós que damos sabor a essa terra são os que creem e os que praticam. Esses dão sabor. Então é isso que eu quero passar para vocês. Se não fosse desses que cumpre a palavra, que não rejeita, que o Senhor não põe a terra, porque desses ainda que o temem, que obedecem, que o veneram, já seríamos consumidos. Porque não temos noção, irmãos. Não temos noção das coisas que sobrevêm. Sobreviverão ainda, não é? Pela misericórdia de Deus, nem tudo acontece ainda, mas muitas coisas irão de acontecer. Viemos, passamos por essa pandemia, não foi à toa. Graças a Deus, Deus não me permitiu que eu pegasse uma dessas doenças jamais, porque Ele sabia do meu psicológico. Ele sabia que talvez seria muito difícil para mim, né? Posso ter passado outras coisas, outros problemas, outras dificuldades, mas essa Ele me permitiu não me assolar. Eu quero trazer aqui que Deus é o Deus de salvação, é o Deus que nos dá força para estarmos fazendo uma boa obra, porque nem sempre temos ânimo, nem sempre nos dá vontade, mas Deus nos leva, nos caminha para que possamos fazer isso. Eu gostaria de encerrar essa pequena live só para trazer à memória a reflexão sobre isso, a palavra pureza. Tem a pureza em seus membros, todos os membros do seu corpo. A Bíblia diz que se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Temos que ser assim, ouvir, no que a gente ouve, ter atenção. Não é sobre proibir de assistir TVs,
Mas o que é que você escuta? O que é que você olha? Você tem visão, você não é impedido de ver. Mas o que é que você tem olhado? Né? O que é que você tem pensado? Você é livre, você pode pensar, pode raciocinar, você foi feito a isso. Mas o que você tem pensado sobre o outro, sobre si mesmo, sobre Deus? O que são seus pensamentos? É isso que eu quero trazer à memória. Porque essas coisas podem nos destruir. Assim como nos podem na vida, se a gente usar nossos membros, nossos sentidos para as coisas celestiais do céu, também pode nos trazer morte e destruição. Fique na paz com essa palavra. Que assim seja.